cromática e vai começar a entender de forma muito prática como usar harmonia cromática, tá? Porque normalmente, como eu falei para você na última aula, eu estive acostumado com aulas de teoria da cor muito teóricas e que na realidade a gente acaba não aplicando na prática. E isso é uma coisa que depois quando eu aprendi conectando a prática com a teoria, eu vi que era uma coisa que, cara, que a gente, sim, não é uma coisa só simples, mas é uma coisa que é para você praticar e você vai usar e vai melhorar o seu trabalho com certeza, tá? Então é o seguinte, tá gravando já? Então, eu não vou, essa apresentação inteira, tá? Não fique preocupado se eu correr um pouco. Essa apresentação inteira eu vou deixar para vocês. Em parte porque os livros de teoria da cor que tem por aí são a merda, tá? Falando agora, para vocês saberem que o universo da cor, o pessoal adora esse livro do Ismael Pedrosa, acha um livro que tem páginas onde ele explica quem é o Leonardo da Vinci. Quer dizer, porra, caralho, assim, é demais, tá entendendo? Assim, porque o Leonardo da Vinci é um gênio, tipo, cara, porra, óbvio, né? Assim, eu não vou... Então são livros que não têm um nível... Não que eu acho que todo livro tem que ser objetivo, não, eu adoro filosofia, que é a coisa menos objetiva do mundo. Mas tem certas coisas que, pelo amor de Deus, né? Vocês vão ficar aqui lendo sobre as experiências que o Manuel Pedrosa teve descobrindo cores invisíveis. Assim, a gente precisa usar para o nosso trabalho. Então, poucos livros são objetivos e têm qualidade. Então, o que eu fiz? Eu fiz um apanhado de várias coisas que eu achei que eram importantes e aí juntei e tem esse material para vocês poderem consultar quando vocês quiserem, tá? Então, vai estar lá para vocês usarem à vontade, tá? Muita teoria da cor vem da Bauhaus e um dos grandes nomes é esse maluco aqui vestido com roupa de cavaleiro Jedi ou samurai ou monge zen, que é a mesma coisa. Eles são idênticos. E aí ele raspava a cabeça, fazia uma coisa super mística lá com os alunos da Bauhaus dele. Tá? Mas era um cara, por exemplo, que fazia o pessoal fazer chapado de aquarela para você aprender as diferenças pequenas entre as cores. Tá? E a gente vai ter que fazer isso também. Obviamente que não, estou de sacanagem. Você vai fazer um chapado de aquarela para poder descobrir esse milhão de cores. É super legal, é interessante, mas não vamos fazer isso não. Tá? Mas ele entra muito na questão. Tá claro, está gravando. Isso, não só na questão, ó, infinito, ó. Termina nunca. Você bota a tela cheia. Obrigado, Felipe. E aí é o seguinte, então assim, entra na questão metafórica da cor mesmo, tá? A cor como vidro, tá? Então a ideia da cor, ele é um que entra muito nessas questões. Ele até tem umas coisas meio místicas assim, sobre a cor, que são interessantes. Isso daqui ele inventou. Existem vários círculos cromáticos. O melhor de todos é o do Johannes Itten, que é esse daqui, na minha opinião, e a minha opinião é muito importante para mim, então eu acho que vocês deveriam, se vocês, por exemplo, eu não tenho tatuagem, né? Até fiquei constrangido porque ontem o Rafa Castro veio aqui, e aí o cara todo tatuado, não tem nenhuma tatuagem. Mas se eu tivesse aprendendo sobre teoria da cor e que tivesse fazendo tatuagem, eu faria essa porra aqui, que dói bastante quando eu venho aqui. Assim, tá? Isso é super útil pra vocês saberem. Se vocês quiserem utilizar um bom círculo cromático, eu aconselho usar esse daqui. Como é que ele funciona? Você tem as cores primárias, tá? As cores secundárias e as terciárias. É muito, muito simples. Tudo que eu vou falar hoje não tem nada complicado. Se parecer complicado, é porque você não sacou de primeira. Quando você é segunda, você vai sacar. Tá? Então, olha só. Quando você trabalha com cor tinta, não a cor do seu computador, que é luz, aqui ele produz luz. Quando você pinta, tá certo? As cores básicas, primárias, é o amarelo, o vermelho e o azul. Dessas três cores, você pode fazer todas as outras cores. Tá? A princípio, se você misturar todas essas cores, você conseguiria o preto, mas não é possível. Se você misturar tudo, você consegue um marrom esquisito. Tá? Mas, a princípio, as cores todas. E, como vocês sabem, na teoria clássica de luz, se você misturar todas as cores, você consegue o branco. Tá? Bem, essa daí eu não vou entrar nisso, depois talvez o Almir volte para esse assunto, quando fala posição gráfica, ele deve trazer esse assunto de volta para você.
Tá? Então, assim, eu misturo essas três cores aqui. Se eu misturo o vermelho com o amarelo, eu consigo o laranja. Se eu misturo o amarelo com o azul, consigo o verde. Se eu misturo o azul com o vermelho, consigo o lilás, o violeta, não sei, o gosto. Depende do teu gosto. Tá? E se eu misturar, olha aqui, ó, tá? Misturei essa com essa, laranja. Essa com essa, olha só que negócio bem bolado, bem simples. Tá? Agora, se eu quiser a terciária ela é mistura de uma cor primária com uma cor secundária. Olha bem resolvido. Olha a primária aqui, azul, a lilás aqui, eu consigo a terciária. Tá? Então esse é o sistema, tá bom? A harmonia mais comum que a gente conhece é uma harmonia de quente e frio. Tá? As cores que sugerem a sensação metafórica, simbólica, não real, pelo amor de Deus, quando você toca no vermelho não queima, tá certo? Mas que você tem a sensação de calor é o vermelho. Um teórico que eu estudo muito, talvez eu cite de novo para vocês, que é o George Lakoff, não sei como é que eu lembrei, toda vez que eu dou aula eu esqueço o nome dele. O George Lakoff, ele diz que a gente tem uma relação, quando você nasce, quando você é pequeno, tá? De associação com coisas metafóricas. A ideia de você cair, quando você cai no chão é uma coisa ruim, então o baixo é ruim. Quando você está alto, eleva, consegue pegar uma coisa importante, como uma maçã numa árvore, isso é uma coisa boa, tá certo? Então o alto é bom, o baixo é ruim. Essas relações são o que eles chamam corporificadas no seu corpo. A sua relação comum tem uma relação simbólica de alto, bom, baixo, ruim. Tá? Por exemplo, o afeto da mãe sugere calor. O calor para a gente é naturalmente uma coisa, na concepção dele, natural é uma palavra perigosa no mundo acadêmico, mas a ideia de você receber calor é uma coisa positiva. Tá? Então há uma associação. Tá? Então você também faz associações cromáticas, o vermelho como uma coisa quente, o azul como uma coisa fria. Tá? Por quê? Porque a gente tem uma tendência a ver coisas avermelhadas como quentes. Você está querendo sugerir um certo sentimento, você pode usar ele com as cores também. Qual é o nome dele? Lakoff, ou Lakoff. Como ele é americano, eu chamo de Lakoff. Ele estuda metáforas. George Lakoff. Alguém conhece o George Lakoff? Aqui? Ah, você viu? Ah, tá. Vou botar aqui. George. Ele tem uns vídeos ótimos na internet falando. Ele previu que o Trump ia ganhar a eleição. E ele tem uns vídeos muito bons explicando por que é que ele acha que os democratas, ou a esquerda, né, entre aspas, americana, ela não entende as pessoas. Já a direita entende bem as pessoas, por isso que eles estão ganhando as eleições agora. Ele acha que a direita tem uma estratégia de marketing mais inteligente do que a esquerda. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente faz o contrário. O Lula é o mestre da metáfora. Tem Hoje eu vi uma matéria legal do Luciano Huck, falando do Luciano Huck. Sobre o Luciano Huck. Que parece que ele está super candidato, né? Bem, entre ele e o... Se for entre ele e o... Sim, eu não sei se tem nada isso, é verdade. Não vou nem entrar no Dória, você viu aí o Bolsonaro. Realmente, eu vou ter que votar nele. Ele tentou se candidatar, não deixaram. Ele está em várias reuniões com vários partidos. O Luciano. Não deixaram. Ele está toda uma burocracia, não podia, não deixaram. Gente, só um ponto rapidinho para te falar sobre isso. O Trump não é burro. Viu? Não. Quem acha que o Trump é burro não analisou direito. E sabe qual é o método dele mais inteligente de fazer campanha? O Twitter. Tá? O Twitter dele é muito inteligente. Tem vídeos do Lakoff analisando os tweets do Trump, explicando por que o Trump usa muito bem o Twitter. Tá? Então, eu acho interessante a gente ver como é que é isso. E entender a gente, ou pelo menos eu, que sou um cara que acho que não sou nem esquerda direita, mas eu tenho uma tendência maior para a esquerda. Tá? Como às vezes a gente usa um discurso que não chega nas pessoas também. Tá? Então essa discussão de como se comunicar é uma questão importante que eu vou estar discutindo, especialmente quando tiver semana que vem aula sobre metáfora. Bem, nós temos a ideia do quente e
e do frio. Tá? Então você vê as cores que estão dentro desse leque. A harmonia cromática, eu vou mostrar algumas harmonias para vocês e vou dar exemplos dessas harmonias para vocês conhecerem. Tá? A mais básica, a mais simples, que é a que a gente vai trabalhar hoje quando tiver, é a monocromática. Monocromática você trabalha com uma cor apenas, né? A ideia do mono. Tá? Também não vai ter duas cores estéreo automática não. Tá? Diferentes tonalidades, no caso. Quê? É uma cor só, mas em diferentes tons. Exatamente. Você vai trabalhar com ela em tons diferentes da mesma cor. Tá? A gente trabalha com o que a gente chama de saturação, é a quantidade daquela cor, ou a luminosidade. O que é luminosidade? O que você está incluindo em luminosidade? Ou preto. Você está colocando mais preto ou mais branco. Tá? Se você incluir preto e branco, você está mexendo só na luminosidade. Se você estiver mexendo na quantidade daquela cor, isso aqui, por exemplo, ele está fazendo a luminosidade junto com a saturação. A gente está aumentando o branco, está diminuindo a saturação. Tá? Se você diminuir completamente a saturação da cor, que tom fica lá? A saturação? Branco. Cinza. Cinza, muito bem, cinza. Tá? O branco é 100%, luminosidade, seria 0% de luminosidade. Tá? Então, essa é uma coisa, claro que, como eu falei mais uma vez, filosoficamente falando, gente, cinza é cor, preto é cor, branco é cor. Mas do ponto de vista prático, para a gente que vai trabalhar, cinza, tons de cinza, preto e branco, luminosidade. Todo o resto é cor, tá certo? A gente separa isso para poder trabalhar, tá? Porque na prática é assim que a gente trabalha. Então, se for uma cor secundária e eu mexer nas duas cores primárias, eu estou fazendo... Mas você não é mais monocromático. Você trabalhou com mais de uma cor. Você vai nos seus 5 cromáticos e você escolheu, vou trabalhar com essa daqui. Tá? Por exemplo, um erro muito comum às vezes, muito comum quando você vê, por exemplo, gente fazendo gráficos, tá? Eles botam todas as cores lá. Então, pode ser lá, o crescimento do país comparado com a página de sei lá o que, aí o cara vai botando, as pessoas vão botando várias cores diferentes, e aí chega uma hora que vai acabando as cores, que ele vai trabalhando só com cores saturadas. Aí ele vai botando para cada uma das categorias e bota uma cor diferente. Daqui a pouco estão um arco-íris de cores lá, porque ele não está se preocupando com a harmonia cromática, tá certo? Ele está botando as cores, a gente tem a tendência a trabalhar com cores saturadas, assim, esse é o amarelo. Não, às vezes você bota um amarelo mais baixo, não precisa botar o amarelo 100%, você vai diminuindo ele, você vai variando, tá certo? Eu vou mostrar os exemplos para vocês entenderem melhor. Por exemplo, o roxo é o azul com o vermelho. Se eu mexer, por exemplo, aumentar o vermelho, eu vou estar mudando o tom de roxo. Mas se você aumentar o vermelho, você está aumentando dentro do monocromático, você não pode aumentar o vermelho dele, você aumentar o roxo. O que está ficando confuso, que eu sei que você está entrando, é porque o vermelho, como ele é composto de outras cores, como o vermelho não, o roxo é composto de várias cores diferentes. Se aumenta o vermelho, aí complica a minha vida, não é verdade? O roxo, a princípio, eu estou aumentando todas as cores que compõem eles juntos ao mesmo tempo. Se isso for complicado para você, gente, porque ela fez uma pergunta complicada, mas não tem problema não, é uma boa pergunta. Vamos ver um caso clássico. A luz está boa ou melhor desligar um pouquinho a luz para você ver melhor? Vamos lá. Se tiver muito quente, você avisa também. Tá? Um pouquinho abafado? Posso ligar? Se ficar com frio de novo, a gente... Só um brilho. Pronto. Esse é o problema. Acho que eles quebram, mas quem vai fazer também não vai ficar cuidado. Acho que já está bom para ver, né? Só tem medo de ser. Então é o seguinte, todo mundo conhece o maravilhoso trabalho do Pablo Picasso, tá? Ele, no começo da carreira dele, ele teve duas fases famosas, que é a fase azul e a fase rosa, tá? Na fase azul, ele estava muito preocupado com as questões sociais, e como a gente sabe, na Europa, quando faz frio de verdade, tá? E as pessoas morrem de frio. Aqui no Rio de Janeiro tem gente que morre de frio, mas no Nordeste é difícil. No Nordeste é mais frio. Mas aqui, realmente, quando tem inverno forte, a gente pode... Lá a pessoa morre o tempo todo, se você não tiver... Tá? Então ele trabalha... Se você vai falar sobre o problema da pobreza, trabalhar com azul já está contando praticamente a sua história. As pessoas têm a sensação física do frio. E se você está falando, por exemplo, no começo da carreira dele, ele está descobrindo lá... Picasso é um cara que começou a carreira muito cedo.
Então, e ele era um cara considerado muito atraente e tal. Então, assim, ele teve uma vida sexual muito intensa, tá certo? Então, lá no começo da carreira dele, ele estava muito preocupado com essa temática aqui, que acho que você consegue entender lá do que está vendo, né? Então, ele vinha lá e trabalhava com os tons quentes, né? Para falar exatamente sobre a sexualidade. Bom, então é simples, você vê que é. Agora, tem outros trabalhos dele que não trabalham sobre sexualidade necessariamente também, tinha outras coisas na fase rosa também. Tá? Mas eu botei essa dicotomia só para vocês poderem perceber isso claramente. Tá? Essa harmonia, o legal dela é que ela é simples de trabalhar. Você não precisa entrar na complexidade das cores. Você pode chegar e ver rapidamente com poucas cores a história que você quer contar. Mas é claro que ela também pode ficar chata, você ficar muito tempo trabalhando só com aquela cor, com aquele tom, tá? Tem hoje em dia também na moda isso que tem técnicas da risografia e outras que são técnicas. A gente está voltando a querer trabalhar com coisas manuais, tá? Então hoje em dia está muito na moda fazer zines, usando risografia, que você trabalha poucas cores e tal. Então as pessoas estão explorando muito essa coisa de trabalhar com preto, branco e uma terceira cor, sabe? Bem, Como é que é? zines, fanzines. Fanzines isso é tão complicado de explicar. É o seguinte, o fanzine é um meio antigo, tá? de comunicação, tá? Entre, por exemplo, você tem uma banda que você curte muito, você fazia o fanzine daquela banda, e você e os fãs daquele negócio publicavam, e se o fanzine fosse muito legal, as pessoas distribuíam pelo correio esses fanzines. Tá? Claro que depois da internet, do blog, isso foi relevante. Só que agora artistas pegaram esse meio e começaram a fazer publicações artísticas disso, tá? Especialmente no mundo artístico do design. Muitos designers também são artistas. Mas aplicaram isso para outras coisas além de música. Aplicaram além de música. Já tinha fanzine de história em quadrinho, tinha todo tipo de... Imagina uma coisa... O retrô, porque hoje em dia as pessoas estão sentindo falta de ter um contato físico com as coisas. Por exemplo, você vai, você monta um blog super legal e tal, e aí daqui uns anos aquele blog não tem mais importância, ninguém assiste mais, não sobrou nada deles. Né? As pessoas às vezes querem ter uma coisa física para guardar, para ter uma relação afetiva com os objetos. Isso está muito forte. Então o zine está vindo forte, e as pessoas estão usando o zine para divulgar produtos. Assim, se você tiver se tiver, por exemplo, um selo de música, tá certo? E você faz discos em vinil, você pode fazer um zine ou que fala sobre o tipo de música que você produz com o seu selo. E aí contrata o desenho de história em quadrinho, ou sei lá. Você já viu, eu perguntei pro Carlito, o vinil do Arcade Fire novo? Já que no final? Puta que pariu. Não vi não, cara, tô filho. É absurdo, é absurdo. Você tem? Não, amigo meu tem. Posta lá pra gente ver. Posta lá. Arcade Fire, por acaso, eu sou um cara já de uma certa idade, assim, mas eu gosto do Arcade Fire. Então, assim, são pequenas. Vocês vão passar por isso. Continuar gostando de certas músicas depois dos 40 anos, é uma vitória, tá? Uma coisa que você fica assim, feliz. Você vai se desinteressando, é muito triste. Bem, não vou falar sobre as coisas de depressão, vou falar de coisas felizes. Isso aqui é depressão, representação da depressão. Tem um cara chamado Stasis Andrzejewicz, tá? Se vocês um dia estiverem diante do nome polonês, existe um site chamado Forvo, tá? FOVRO, que as pessoas do país dizem como é que se pronuncia as coisas. Para as pessoas não me chamarem de Ricardo, sabe? Ou, você sabe que em inglês não se consegue falar o NH. E meu nome é Cunha Lima. Preciso dizer alguma coisa? Ricardo. Como é que é o nome? Fofo. F-O-V-O? F-O-V-O. V-R-O. Fofo. Não. F-R-O-V-O. Não, peraí. Não. F-O-R-V-O. Forvo. E lá é ótimo, sabe o nome? Que nem o maior teórico sobre, um dos maiores teóricos sobre felicidade se chama Mihai Csikszentmihalyi. Como é que você vai descobrir? Lendo o nome dele, é impossível. Tá? Então, polonês é impossível, você tem que ler para saber lá como é que fala. Stasis Andrzejewicz. Se vocês gostam de ilustração do melhor da qualidade assim, do mundo, tem que ver os cartazes poloneses que dominaram o mundo do design gráfico nos
dos anos 60 até os anos 80, até parte dos anos 90, eles foram super influentes, assim, tá? Tem muita coisa boa. Como é que ele fez aqui? Ele trabalhou com tons monocromáticos dessaturados. Ele tirou um pouco do azul, tá? Para você ter a sensação da depressão. Foi caminhando para o cinza, tá vendo? Aqui, por exemplo, o Michael Cho fez uma coisa interessante. Ele trabalhou com dois momentos da infância. Desculpa, dois momentos da juventude, tá? A infância e a adolescência. Ele escolheu para a infância, para as fantasias da infância, o laranja, o tom quente, tá? Para aquele momento alegre, quando você gosta de coisas completamente retardadamente divertidas, sabe? Você pegar e teu pai vir e te dar de presente sei lá, aquele brinquedo que tava, aquilo resolve a tua vida. Hoje em dia, se a pessoa me dá não é, às vezes você fica assim, que legal, mas um dia eu vou morrer, sabe? São coisas que você, que legal isso aqui, mas isso não vai resolver. O problema é que um dia eu vou morrer. Se você é criança, você não pensa nessas coisas, sabe? Michael Cho, ele então mostra essa felicidade assim, cara, e você é astronauta um dia, claro que você vai ser astronauta, foda-se, eu vou ser astronauta um dia, tá? E ele trabalha com cores, e ele consegue esse ar retrô com o trabalho dele, lembra impressões mais antigas, na época as pessoas tinham poucas cores, então dá uma sensação de nostalgia também, uma nostalgia que muitas vezes a gente nem viveu direito, sabe? Mas a gente sabe que já foi assim no passado, tem essa relação com nostalgia. Esse eu acho interessante aqui, porque a adolescência escolheu a mulher como adolescente. E é claro, não sei se já falei para vocês, se eu falei, vou repetir, né? É óbvio que as mulheres entram na puberdade mais cedo, ou pelo menos elas, se não entram mais cedo, elas têm consciência maior, tá certo? Da maturidade que os homens. Essa coisa de ter filho, né? Eu não sei como é que deve ser bem complicado assim. A possibilidade de ter filho, se descobrir isso com 12 anos de idade, deve ser muito louco. Eu imagino, né, que para vocês deve ser uma experiência. Mas para mim eu nem consigo mais dar, vou morrer se descobrir isso. Tá? Então assim, ela está lá descobrindo. O que ela escolheu? O proibido, né, o cigarro, como o tabu, descobriu e experimentar o proibido. Né? Tem aquelas revistas onde ela está começando a se imaginar uma pessoa mais adulta, lendo um livro do Philip Roth, que é tipo um autor americano que escreveu muito só sobre masturbação, sabe? Mas assim, hoje em dia ele faz vídeos políticos, assim, mas tem aquela coisa meio proibida, sabe? E ela está lá descobrindo um monte de coisa, assim. Quando você vê isso, eu acho interessante o seguinte, ela está deprimida? Não. Mas ela também não está, uau, puta que maravilha, não está essa coisa. Tá doidão com esse cigarro. Não, esse cigarro é cigarro normal mesmo. E é sempre essa coisa, adolescente está doidão. E doidão também não é necessariamente uma coisa onde você fica retardado, assim, né? Tem que também ver uma coisa mais complexa que isso. Mas ela está só fumando o cigarrinho dela. Como é que ela está? Qual é o estado de espírito dela? Como é que a gente pode... Qual o nome? Tinha uma focinha. Melancólica, né? Melancólica. Por que ela está melancólica? Por causa... Exatamente. Ela está descobrindo que não tem jeito. A vida é uma merda. Sabe? Ela não vai... É aquela grande coisa, a gente descobre nesse momento da vida que ela é uma merda mesmo. A gente achava que ia ser astronauta. Com essa idade, você tem até vergonha de lembrar que um dia quis ser astronauta. Tá? Ou veterinário, aquelas coisas tipo, veterinário como fantasia, porque quando eu for veterinário eu vou poder cuidar de animais. Veterinário, tem que cuidar de um monte de bicho doente, tá? Não é nada romântico. Cheio de pulga, ou tem, coisas horríveis. Né? Ser médico não tem nada de romântico. Então, assim, esse momento de realização, ele, em vez de escolher o azul, que seria talvez uma ideia de tristeza, escolheu o verde, que é uma cor que está próxima dos tons mais quentes, mas não está lá. É isso que eu ia perguntar, verde o roxo, você acha frio? Se fosse o roxo, talvez ficasse um pouco mais frio. Depende da tonalidade, então. Se você pega a escala cromática, você percebe que o verde está mais próximo, tá certo? Está mais próximo do amarelo, está esquentando mais. Então é um tom que pode ser interessante você mostrar a ideia da descoberta. Tá? Eu me lembro que tem um filme famoso
Bertolucci, que é o último imperador, que o professor que simboliza na história, a pessoa que vai trazer conhecimento, ele se vestia de verde. A ideia do verde como a descoberta do conhecimento. Uma coisa que conhecimento não é uma coisa muito legal também não, gente. Quanto mais você descobre, mais você fica puto, tá entendendo? Você não fica, nossa, quanto mais eu aprender, mais feliz eu vou ficar, não. Quanto mais você sabe, mais você tem que aprender e carregar o conhecimento, saber que caralho. Você pode. Não, de repente eu talvez um dia encontre a cura para todos os problemas. Quando você aprende mais, você vê que não tem cura para porra nenhuma. Então, assim, não é uma coisa que traz mais felicidade. Sabe? O conhecimento é responsabilidade. A gente na fantasia da infância, cada vez mais você vai. Não tem fantasia, é mais responsabilidade. Se você vê como grande poder, você pode usar aquela frase do Homem-Aranha, né? Qual é a frase do Homem-Aranha? Grande poder tem grande responsabilidade. Vendo em couro. Todo mundo viu. Exatamente. Mas é um bom pensamento. Com grande poder, com grande responsabilidade. Quem tem filho sabe disso. Olha só. Harmonia análoga. A gente começou agora a tornar a coisa um pouco mais complicada, tá? Análoga, você já vai poder trabalhar com tons semelhantes. Então, olha só aqui. Se eu escolho o verde, que eu estava falando ainda agora, e eu quero assim, poxa, só trabalhar com a saturação de verde, a luminosidade de verde, vamos, né? Vamos procurar umas coresinhas do lado. Aí você torna um pouquinho mais complexo. Continua bastante simples, mas fica um pouco mais complexo. E aí a gente vai começar a lidar com esses problemas que a gente estava falando. Então você tem uma foto aqui trabalhando com esses pontos. Né? Tem várias dicas, várias coisas, depois vocês podem ler com calma em outros momentos. Né, que você vê agora. Então, um exemplo que eu acho muito legal é a Georgia O'Keeffe, que eu acho uma das maiores artistas mundiais, né, e americanos. Ela fala muito de sexualidade, ela traz à tona questões da feminilidade também, né? Que seria talvez poderia ser considerada hoje uma feminista, provavelmente, tá? Eu não conheço tanto a carreira dela, não sei se ela poderia ser classificada dessa maneira, mas eu vejo o trabalho dela dessa maneira e acho que você também deve ver. Então ela fala sobre a sexualidade, obviamente isso aqui é uma representação da sexualidade feminina através da flor, também metaforicamente é um símbolo de sexualidade feminina. Você vê que ela trabalha então com tons quentes, e a variação desses tons quentes de forma análoga. Tá? Do amarelo, tá vendo? Vai para o vermelho até o roxo. Tá? É bem amplo os tons análogos dela, mas está todo mundo ali em tons quentes semelhantes. Tá? Esfria um pouquinho, mas volta. Não chega aí, por exemplo, para um tom verde, por exemplo, que seria completamente diferente. Tá? Professor, só uma pergunta inocente. Sim. Esses artistas, eles tinham consciência que eles estavam fazendo isso? Mas com certeza absoluta. Gente, desculpa, todo mundo é adulto aqui, né? Se ninguém tá vendo uma vulva aqui, a pessoa é séria. Ótima palavra. Tá? Então, assim... Não, mas eu falo da consciência do impacto da cor. Você está falando da cor ou está falando da Não, da cor. Ah, não, claro. Pensei que você estava falando óbvio. Não, da cor, certeza absoluta. Aí um momento histórico bem rápido, tá? Desde o Renascimento, pelo menos desde o Renascimento, tem uma grande discussão. Onde é que está a verdadeira arte? No desenho ou na cor? Tá? Durante o Renascimento, por muito tempo, o Vasari, que era o grande teórico do Renascimento, ele dizia que era o desenho, que o desenho que estava em intelectualidade, que o desenho lembrava mais para ele a literatura, certo? Os conceitos e tal. Mas ao longo dos anos teve essa briga. Por exemplo, o Rafael, que é o grande pintor, depois do Leonardo da Vinci, é o maior pintor do Renascimento, ele era o mestre da cor. Mas aí as pessoas diziam, não, é colorido, é muito fácil de gostar. E tem essas discussões, assim, será que é mais intelectual? Será que é muito fácil de gostar? Essas discussões que a gente tem até hoje. Quando chega na arte moderna, que é gigantesco, que a gente não tem tempo para falar sobre tudo isso, o desenho passa a ser valorizado como processo intelectual, separado, e a cor passa a ser valorizada por causa dos impressionistas. Os impressionistas passam a ver a cor como uma coisa filosófica, porque a cor é uma coisa que você não vê de verdade, o seu mente cria. Então, esse aspecto filosófico da cor, você na verdade está tendo uma fantasia agora, está vendo cores, tá vendo, essas cores não existem, é o seu cérebro que está produzindo. Isso tornou a cor uma coisa filosoficamente interessante.
Então se criou muita teoria da cor no século XIX e no século XX. Então assim, qualquer artista que se preze conhece isso tudo que eu estou falando de trás para frente. Se não souber, aí é um cara, assim, uma pessoa pura, que não estudou nada. Não, eu perguntei justamente quando eu venho agora trabalhar aqui, eu vou ter essa nova crítica, assim, vou reparar. Da próxima vez, você me avisa que você está perguntando para não ficar falando sobre ele. Ele fez um preparo tão grande para fazer a pergunta. Fazer a pergunta, eu falei, cara, você que vai falar se ele sabia que estava pintando. Mas pergunta tão inocente, eu falei, cara, então não deve ser inocente. Eu que não tenho uma mente inocente. Olha que interessante aqui, o Van Gogh, que é considerado famoso pelas as cores intensas dele, ele quer representar, por exemplo, a calma. Ele representa usando tons análogos mais frios, o verde e o azul. Coisas básicas que tornam calmaria para as pessoas. Né? E se você quer fazer um site institucional, todo seguro, etc e tal, é muito comum se trabalhar com cores bem frias. Tá? E você vê o fundo do Windows, né? Isso aqui total. É o fundo Windows de bom gosto. Você fez. Menos Teletubbies, né? Porque é Teletubbies, né? Não, totalmente Teletubbies. E você vê que é interessante, acho que só você vê o design desse site, tá? Eu acho interessante que ele está. Aqui, claro, são os links para os. Mas imagina um site institucional que tivesse só três ícones para poder clicar. Imagina você fazer imposto de renda. Olha, eu falo isso, você tem que reter as lágrimas que querem escorrer pelo meu rosto. Você chegar num site para fazer imposto de renda e eles já estudaram previamente todos os problemas que você pode ter e te dão 3 opções para poder clicar, cara. Que coisa maravilhosa. O que acontece quando você vai fazer imposto de renda? Você chega num site que tem 20 mil opções, assim, como se você tivesse todo o tempo do mundo para você estudar aquele site todo para entender, só para você fazer porcaria do imposto de renda, sabe? É uma coisa de louco. Você sabe por que isso acontece, gente? Alguém aqui teve contato já com esse tipo de setor? Porque, como muitas empresas, todos esses setores querem aparecer. Todo mundo quer participar. Aí quando você monta o site, fazer todo assim, porque você assim, não, os designers que trabalham lá são retardados mentais, são os menos. Não, eu já trabalhei, já tive contato com essas pessoas, são ótimos designers. Os designers que fazem a Veja, gente, são ótimos designers, incrível, né? Você jura que não. São gente, os melhores designers do Brasil estão lá trabalhando. Isso não quer dizer que eles consigam fazer o que eles querem fazer, não, nem sempre. Quando você chega lá, tem pessoas de vários setores diferentes. E aí você bota lá, aí faz a reunião, obviamente, com todos os caras, todos os setores. Aí você bota a primeira página lá, toda funcional, cara. Ué, mas cadê o meu setor? Aí vai, mas o seu setor, né? Eu estou te pagando, quero o meu setor. Aí o outro cara, e o meu setor? E o meu setor? Tem todos os setores. Então, assim, é um negócio totalmente preocupado com o usuário. É chocante. Bem, vamos passar adiante agora dessa história disso. Tá? Então, vamos agora para a ilustração de história em quadrinho. Tá? Uma das áreas que vocês conhecem bem, eu imagino, que é o Toy Art, que é uma área dos anos 2000 para cá. Cresceu muito, um dos mestres disso é o Hiroshi Yoshi. Tá? Olha como ele trabalha de forma bem simples, com tons análogos. Tá? E aí, tons análogos frios, e o mestre dos quadrinhos atualmente, um dos maiores, tá certo? É o Mike Mignola, que criou o Hellboy, e tem um desenho mais sofisticado do que muitos desenhos de super-heróis. Assim. Os fãs de super-heróis me perdoem, eu tenho várias restrições, eu adoro história em quadrinhos, mas tem restrições ao desenho um pouco ingênuo, às vezes, tá? Mas tem gente como Frank Miller, Mike Mignola, que tem um desenho mais sofisticado no quadrinho. Você percebe que ele faz aqui a noiva do Frankenstein sendo destruída. Então ele trabalha só com tons análogos quentes para poder sugerir a destruição. Vamos então à mais famosa de todas, que quando a gente fala em harmonia cromática, a maioria das pessoas lembram desse, que é a harmonia complementar. Engraçado que no desenho anterior ele usa cor quente para falar de destruição, mas cor quente pode ser bom, pode ser ruim, então depende de tudo. Com certeza. É que nem o fogo. Você está com muito frio, você tem um fogo lá, maravilha. Mas mete a mão no fogo que ele já estragou toda a felicidade. E o monocromático, ele passava uma ideia de algo mais antigo, de uma nostalgia. O análogo tem alguma coisa que remeta? Não, aí depende. O análogo vai depender do que você está fazendo. Eu posso fazer, por exemplo, quando eu faço uma foto, preto e branco, a gente falou na última aula lá do nosso assunto polêmico do Kevin Spacey.
Se a gente fala do... Depois eu entrei no site e já estou sabendo tudo agora. Eu informei lá no caso. Aliás, me ocorreu uma coisa interessante sobre isso. O Kevin Spacey, né? Ele descobriu várias pessoas, né? Que ele é um cara que sai usando, assim, trilhões. Quem conheceu ele achou atraente, ele fez alguma besteira. Mas eu estava lembrando que teve um caso, isso é interessante, como ele fez com os homens, isso foi uma coisa absurda, né? Nos casos do Trump, o Trump fez com mulheres e ele foi eleito presidente. Olha que coisa incrível. Um cara faz isso com um homem, meu Deus do céu, isso é uma coisa absurda, né? Porque tem também o aspecto do homossexualismo, eu acho que talvez seja isso. Ele assumiu que ele quando veio à tona, ele assumiu. Pois é. Olha só interessante isso. Quando é uma questão que é considerada uma perversão, né, para a sociedade, né, aquele lado péssimo da sociedade, aí o cara acabou a carreira dele como ator. O outro cara faz com as mulheres é tão normal que ele é eleito presidente. Cara, isso pra mim é impressionante. Uma coisa que me ocorreu hoje, eu falei, cara, eu não acredito nisso. Acho que o Kevin Spacey realmente é um maluco, tá saindo fazendo um monte de merda. Se ele perder a carreira dele, assim, mil perdões aí, mas não tem nada que a gente possa fazer. Agora, o outro é eleito presidente, cara. Bem, deixa eu falar, isso é só uma coisa. É tão parado quanto, né? Cara, eu só sei o seguinte, tarado ou não, ele na mídia, os dois foram acusados de assédio. A sociedade cagou. Por acaso ele estava fazendo com mulheres. As pessoas então acham que deve ser normal. Esquisito. Então vamos lá. Harmonia complementar. Você tem duas cores que estão uma do lado da outra. O que você quer disso? Enquanto que o análogo a gente está querendo tons semelhantes, que talvez responda um pouco a questão que você estava falando agora, eu quero tons tão próximos. Eu posso, por exemplo, sugerir uma única emoção ali: frio, quente, amor, tá? Pecado, seja lá o que você está querendo fazer, aquela coisa está lá com uma cor. Tá? Claro que você pode sugerir, não só, você pode fazer pelo desenho também, mas vamos supor pela cor. Se eu quero, por exemplo, fazer uma coisa mais complexa, eu posso ter contraste. Eu posso botar o bem e o mal, eu posso botar o frio e o quente, não o queimado. Tá? Aí eu posso vir com um tom num canto e no outro canto, exatamente do outro lado, eu consigo o tom. Eles costumam ter uma harmonia muito legal. Uma das mais interessantes é o amarelo, mais avermelhado com o azul. Tá? Esses dois tons têm uma harmonia muito importante. A gente estava até falando um dia desse sobre isso no seu trabalho. Olha só, isso aqui parece que Deus mandou fazer um café da manhã pra gente. É uma coisa, cara, o melhor laranja do mundo, tá certo? Só porque ele trabalhou malandragem dos fotógrafos, tá certo? Tem que tomar muito cuidado, porque o fotógrafo é tudo malandro. Tira foto e depois... Ué, eu não tava lá. A foto que ele tirou minha, eu até nem fiquei tão bem na foto, não. Mas assim, a foto estava perfeita. O ambiente na foto, cara, parecia assim. Eu sei que o IED é bonito, cara, mas assim, tava assim, tipo, um paraíso. Sabe? São as coisas, trabalhar com as coisas, trabalhar com o ambiente, trabalhar com a saturação, com o contraste. Aí parece que foi mexido, porque não tem nada de azul na laranja. Não tem, exatamente. Com certeza ele trabalhou de forma muito inteligente. Importante. Você acha que o fotógrafo que trabalhou não? Como assim? Não, mas o fotógrafo depois ele pode editar digitalmente. Hoje em dia todos os fotógrafos. Não, têm. achei que se tivesse dizendo que o fotógrafo preparou com luz e tal, para fazer o azul, mas aí teria azul na laranja também. Não tem. Sim, se teria reflexo. Depende muito de como você está, da iluminação também. Depende da iluminação. Depende da saturação de azul, de quanto a luz está batendo. Tem muita informação ali. Com certeza o fotógrafo está atento a isso. Depende muito. E é claro, pode ter manipulação. Eu acho que não tem nada de azul na laranja. Pode ser. O que eu acho que ele manipulou especialmente é para poder manter esse tom igual a esse daqui. Isso é muito difícil. A laranja tem exatamente o tom do suco, né? Até por causa do fundo, né? Teria mais sombra lá do que aqui, talvez, então ele dá tudo muito
Uma tonalidade só. Ele não tem inclusive a ideia de que aqui pode estar um pouco mais iluminado, aqui menos iluminado. Agora, isso aqui é a parte importante que eu quero que você preste atenção, gente, tá? A gente acha que equilibrar as coisas traz harmonia. Isso é um erro. Nem sempre equilibrar as cores traz harmonia. Se eu tiver a mesma quantidade de cor, isso não é necessariamente harmônico. Então, por exemplo, se eu boto um ambiente todo esverdeado e eu quero chamar a atenção para um elemento, eu boto de repente num tom mais frio e esse elemento num tom mais quente. Então, a grande quantidade de um tom frio e um elemento que eu quero chamar mais quente, cara, que ele salta para o teu olhar e cria uma harmonia e um equilíbrio bom. Se eu botasse, por exemplo, metade tudo avermelhado, metade tudo, isso não é necessariamente harmônico, não. Nesse caso ali, é usado mais para dar destaque, assim, algum elemento? Nesse caso especificamente, sim. Não, nesse daqui depende. Esse daqui não. Depende, não tem uma resposta só para ele. Porque o outro lá, os análises são questões semelhantes, né? A gente já dá, por exemplo, fazer uma ilustração e passa a ideia de algum sentimento, alguma sensação em cima dessas cores. E nesse caso aí, quando é o oposto, assim, por exemplo, eu quero... Por exemplo, você fez uma ilustração que tinha um guerreiro, tá? E o guerreiro estava com uma espada, ele era loiro, e tinha tudo em tons praticamente monocromáticos, igual, tá? Ou análogos. Tá? E aí você botou o guerreiro loiro, o cabelo loiro dele, você destacou o guerreiro. E depois ele tinha uma bandeira vermelha. Quando você botou tudo monocromático e botou o loiro dele bem luminoso e a bandeira aparecendo, eu de cara disse, cara, ele é o bonitão, tá certo? Que ganhou essa guerra e ele representa um determinado exército que ganhou. Os dois elementos de identificação semântica ali, tá certo? Identificação semântica a identificação ali, né? Tá claro, ele é o herói e o exército dele ganhou. Tá entendendo? Você fez um destacou com isso, você rebaixou ele. Se você vai usar uma harmonia complementar ou não, isso é uma outra questão. Tá? Mas o destaque, você rebaixar para destacar as coisas, era isso que eu estava referindo aqui. Tá? Então, olha só, esse daqui, gente, é um dos maiores pintores do século XIX, que é a gente fala Ingres, mas o correto é Ang, tá? Mas você não precisa falar isso, você não vai falar, eu vou falar Ingres, tá? Que é o Jean-Dominique Ingres, ou Ang, que foi considerado o maior desenhista também do século XIX. Depois dele, quem leva adiante o mestre do desenho é o Degas. Tá? Ele faz aqui a mulher da aristocracia mais sofisticada. Tá? O azul, gente, é uma das cores mais difíceis de reproduzir. Viu? Muito difícil fazer azul. Hoje em dia ficou fácil, porque industrialmente as coisas são muito mais fáceis. Ano passado era muito difícil. Pra você ter uma ideia de como é difícil o azul, a palavra azul só surge depois que a gente consegue produzir o azul. As pessoas não se referiam muito ao céu azul, por exemplo. Por exemplo, no livro tem na Odisseia, que é um dos textos mais antigos, assim, famosos que a gente conhece, ele se refere ao mar vermelho como sangue, como vinho. Mar vermelho como vinho. Tá? São coisas que hoje em dia seriam estranhas para a gente, mas na época fazia sentido. Vermelho é uma cor muito comum, muito citada, porque é uma cor muito fácil de fazer. Se vocês quiserem pintar alguma coisa, você pega argila vermelha. Tá? Argila vermelha é praticamente tinta, você pode pintar na parede como tela vermelha. Tá? Tem argila que é vermelha. Tá? Então, assim, são cores que você encontra com facilidade, tem cores que são muito difíceis de produzir. Tá? Esqueci como é que é. Lápis lazuli não é um material fácil de conseguir e é super tóxico, e para você conseguir reproduzir a cor é um bocadinho caro. Tá? Então, por exemplo, você tem uma roupa toda azul, é para dizer que você é rica, sabe? Só que uma rica controlada, sabe? Não é aquela rica tipo, né? Tipo rapper, quando se veste todo dourado, com um negócio assim. Por que o rapper faz isso? A gente tem muito preconceito com o rapper. Por que ele faz isso? Por que ele se veste todo dourado e começa a dizer assim,
ele sempre cresceu vendo as propagandas, as vitrines, e nunca teve oportunidade de ter aquilo, a arte dele tem essa oportunidade, e ele quer seguir fresh. Tem isso, mas se a gente for pro lado político, por É exemplo. punk, né? Ele tá dando pra sociedade uma crítica, assim. É isso tudo que você está falando, e é também os dois. É os dois. Ele está dizendo assim, bicho, vocês recebendo as coisas, eu não tinha porra nenhuma, agora eu tô aqui, bicho, eu vou mais arrotar essa merda, entendeu? E isso faz parte da obra dele. E aí se a gente acha, nossa, que coisa mais mau gosto, sim, porque está em casa com o seu Netflix aí, que o papai e a mamãe pagou a mensalidade, e a gente está numa boa, né? Tá tudo bem, eu nunca tive que me preocupar com essas coisas. Mas ele está dizendo assim, cara, existe uma outra realidade. Ele se vestir de dourado e chegar, botar o ouro e botar esse negócio, tem um lado político também nisso que ele está fazendo. É interessante, ele está usando o que? As cores, está usando o dourado, as metáforas, sabe? Acho bem interessante isso. Não vou dizer que eu ame isso, acho a coisa mais legal do mundo. Não necessariamente, depende do rap. Tá? Isso tudo é interessante para a gente ver como é que as pessoas estão usando a linguagem visual. A gente também não ficar. Uma coisa que eu não quero é que a gente fique preso num conceito de bom gosto. Tá? Bom gosto é uma coisa muito relativa. Tá? Eu acho também, tipo, eu vejo assim, umas coisas que o Kanye West faz, por exemplo, que eu acho uma coisa meio tipo o Joãozinho 30, assim, que era, sabe, usar uma coisa que é legal, um luxo, ouro pra caralho, e ao invés de ficar naquela ideia de, não, agora eu sou... tipo, o jazz, por exemplo, trouxe muita ideia da sofisticação, né? E o rap, ele trouxe um pouco de volta essa preocupação. Aqui no Brasil a gente tem o funk também que faz isso. E agora o design está abraçando muito o funk. Depois eu vou postar para vocês uma designer muito legal que quase foi aluna minha, a Paula Cruz. Ela fez o funk modernista. Ela pegou o estilo modernista do design. Não sei se eu vou guardar para vocês verem isso depois com a Helena. O estilo modernista, ela fez as letras do funk, sabe? Letras que não dá nem para... Depois eu vou mostrar para vocês. É bem interessante como ela está usando o funk e juntar o estilo de design junto. É bem legal. O funk tem esse potencial. Assim. Agora, você olha para essa mulher aqui, tá? Você vê ela me lembra muito essa questão do bom gosto, né? Me lembra muito assim, quem aqui no Brasil, quem é a escrava branca mais famosa brasileira? A escrava branca mais famosa brasileira? Não, gente. A Marcele Temer, né? Obviamente. Se você pegar ela, você pode dizer o que vocês quiserem sobre ela, tá? Você pode dizer que ela que ela casou com um vampiro, uma coisa. Você pode dizer o que vocês quiserem. Tudo isso vai ser verdade. Mas que ela se veste mal e não tem bom gosto, você não consegue dizer. Então, para ela se vestir da maneira oficialmente do bom gosto é um instrumento de comunicação dela. Tá? Ela sempre está. Ela é bem a posição da aristocrata que se veste bem. Essa é que ela está querendo dizer aqui. Mas uma coisa muito importante, gente, é que ela está sentada num trono de ouro e está usando um monte de peças de ouro. Então ela está dizendo assim, ó, eu sou sofisticada, mas eu sou rica pra caralho. Sabe? Então essas duas coisas estão sendo ditas muito claramente aqui. Isso aqui é o exemplo do bom gosto, sabe? E ao mesmo tempo a gente pode passar horas criticando politicamente esse quadro. Né? Então assim, só vou dizer uma coisa para vocês, gente, agora que a gente está vendo e a gente está sempre trazendo questões políticas de discussão, gente, o mundo é contraditório. E mais contraditório que o mundo da arte e design não existe. Tá? Você vai amar coisas que você também pode repudiar, dependendo do ponto de vista da arte. Tá? Então eu amo esse quadro. E ao mesmo tempo, cara, esse quadro aqui é uma Marcele Temer tirando o homem do século XIX. É isso mesmo, não adianta dizer que é outra coisa não. É isso mesmo. Tá? Deixa eu te perguntar uma coisa, tá? Costumava dizer que o amarelo e o azul eram cores opostas. Sim. Mas você está em harmonia com o dois cantar. Pode continuar dizendo que o amarelo e o azul são cores opostas. Eles são cores opostas. Eles são cores opostas. Como é que ela fez aqui? Para destacar o dourado, ela está com o azul. Tá? O azul mostra que ela não precisa eu não preciso destacar. Eu possuo coisas de destaque.
eu tenho bens, eu sou rico, tá? Mas eu sou sofisticado, eu tenho uma roupa caríssima. Essa roupa dela talvez seja o preço dessa cadeira, mas visualmente parece que a cadeira é um objeto. Sabe, tem muita mensagem que está sendo usando as cores aqui, e a metáfora da cor, né? A simbologia que essa cor tem. Mas a harmonia, você vê que ele tem, se ela botasse muito dourado e pouco azul, aí aparecia uma coisa meio rapper. E o rapper, especialmente a estética, assim, ele trabalha com mau gosto. Tá? A gente vai chegar lá, a gente vai ver mais isso. Tá? Os dois maiores ilustradores brasileiros são, é importante vocês saberem quem são, gente, é o J. Carlos e o Ziraldo. Tá? Hoje eu não tenho tempo, eu tenho uma história super bizarra do Ziraldo, depois vocês me lembram que eu conto para vocês a história bizarra do Ziraldo. Tá? Mas eu vou contar o J. Carlos, ele é o cara que popularizou, um dos caras que popularizou a melindrosa, e é um gênio do desenho. Ainda tem a exposição dele, não? Quê? Eu não sei se está mais, mas eu levei a turma anterior, eu levei para várias turmas. Você refere às outras turmas de tema? Infelizmente, cronologicamente, sim. Ou quando vocês não existiam na minha vida, aí eu preferia. Mas agora não se preocupe. Você vai ter que levar a gente para ir para algum lugar. Nem se preocupe que isso vai rolar. Vai rolar com certeza. Todo semestre eu levo várias turmas para ver a exposição. Aqui você tem. Olha como ele faz, como é inteligente o trabalho dele. Esse cara produziu milhares de desenhos, milhares. Assim, produzia todo dia coisa de alta qualidade. E ainda fazia um lettering foda. A tipografia mais famosa brasileira internacionalmente é uma chamada Samba, que é do Tony DeMarco, tá? Que é uma reinterpretação do lettering dele. Então ele é um gênio de todos os níveis do design. Cara, assim, J. Carlos. Tá? Então é o seguinte, como é que ele fez a harmonia dele aqui? Como é que ele destacou as coisas? Qual foi a malandragem dele? Fundo preto. Com o fundo preto, ele pôde destacar a roupa dela e destacar o verde no chão. Tá? E aí você vê que tem bastante verde e tem um pouquinho de vermelho saturado formando rosa, e aí ela salta também. Ele consegue trazer muitas cores vivas sem precisar que elas estejam presentes o tempo todo. Então ele vai, sabe, muito inteligente, pontuando as coisas. Já o Ziraldo é um modernista. Você vê pelo desenho dele, que é quase mais geométrico, mais simples. E aí não, eles dizem o seguinte, para mim as cores são vivas, são elementos fortes. Então eu boto tudo amarelo, bem vibrante, e aí de repente o cara, tá, fica mais. Ele inverte o processo. Porque ele quer chocar, ele quer impacto. Tá? Isso é já uma influência da pintura abstrata, que tem já uma relação muito menos realista com as cores. Tá? Então olha aqui, Milton Glaser, considerado por muitos o maior designer norte-americano e também, talvez, um dos maiores ilustradores americanos também. Eu escolhi fazer design no dia que eu vi o trabalho de Milton Glaser. Quando eu vi, eu falei, papai, o que esse cara faz? Eu quero fazer o que ele faz. Sim, Milton Glaser é um cara que vocês conheceram. Tá? E ele é um dos caras que inventou um pouco a estética do psicodélico. Tá? Ele influenciou também um movimento que teve muito na moda agora. Fiquei sabendo recentemente que os anos 90 estão na moda. Então, ontem, trabalhos, todo mundo estava apresentando os trabalhos, era tudo anos 90. Assim. Estou me sentindo velho pra caralho. E aí, mas os anos 80 estavam na moda até anteontem. Tá? Então, uma das coisas dos anos 90 é o Memphis, que é a estética estética que é essa coisa meio, esse tipo de abstração que é típica do Memphis dos anos 80. Tá? E ele é um cara que foi um dos caras que criou essa estética também, junto com o movimento dele. Então ele é um cara muito influente. O que ele consegue aqui? O efeito das drogas, o psicodelismo, tá? Ele trabalha então a ideia de contraste, ilusão de ótica. Então ele bota cores saturadas um do lado da outra, você tem aquele parado assim de cor olhando, tá? Mas ele não quer também que você fique sobrecarregado de cor. Então o que ele faz? O outro botou o preto, ele descarrega ali a energia da cor e ele foca em outro lugar. Tá?
Esse trabalho aqui que, quando eu vi, eu falei, cara, o cara tem que comprar um negócio desse. Quando eu fui ver, isso aqui é uma escultura que custa $50 mil. Senão eu não teria comprado. Esse trabalho aqui, vocês percebem que ele faz um destaque no sorvete e bota um ciano, né? Um azul meio esverdeado, que é menos saturado do que o outro. Então ele equilibra dessa maneira. E no final, o jogo que é a obra-prima de harmonia cromática, chamado Monument Valley, tá? Eu aconselho quem tem um mínimo interesse por jogos, tem que conhecer esse jogo. Esse é um jogo que trabalha todo inspirado no trabalho do Escher, que é um grande artista que faz ilusão de ótica, é famoso, tá? E o jogo é todo nesse negócio, você vai mudando a perspectiva do jogo. Olha como ele faz, tudo com um tom esverdeado que vai desaturando e aí faz um destaque no elemento. Tá? Esse jogo é aula de harmonia cromática. Esse eu vou passar rápido. O que eu falei para vocês, gente, sobre você representar sentimentos, ideias, coisas, através de cores, a gente chama isso de sinestesia. É quando você consegue representar uma coisa que não está literalmente acontecendo. Calor por cor é sinestesia. Tá? Tem inclusive uma doença, tem um distúrbio mental, sinestesia, onde você pode ter sensações que você não está tendo na hora, que não estão acontecendo de verdade na hora. Então, você pode tocar numa mesa lisa e sentir ela rugosa. Porque, claro, o teu cérebro produziu todos. Eu já falou isso, né? A gente falou muito. Então é o seguinte, aqui, por exemplo, tem o mafioso corno que está vendo aqui o casal de amantes se pegando, ele está, meu Deus do céu. Então, você tem a sensação do voyeur todo frio, vendo acontecendo, e aí o casal aqui está acontecendo o que todo mundo gostaria de estar experimentando, né, que é o que o casal está fazendo, está numa cor mais quente. Numa única imagem, como se fosse uma história em quadrinho. Então você tem dois sentimentos acontecendo ao mesmo tempo, e o contraste dos dois sentimentos. Tá vendo? Tá? Esses dois sentimentos, isso que você está tendo, é um efeito sinestésico. A ideia do calor físico do toque e a ideia da solidão e do frio do ambiente sem proteção, tá certo? Estou fora de casa, não estou dentro de um lugar quentinho. Então tem acontecendo muitos efeitos sinestésicos para você olhar a imagem e entender. Tá? Muito bem. Harmonia triádica, considerada a harmonia mais famosa de todos. Os artistas amam ela. Por quê? Tem muita variedade. Você trabalha com as cores primárias, o amarelo, o azul e o vermelho. Tá? Isso para mim, normalmente, você considera uma coisa de super mau gosto, mas se você estiver na Argentina, você pode achar isso super legal e pitoresco. Tá? Essa é uma das curiosidades da cultura popular. Muitas das coisas são consideradas bom gosto aqui, em outro lugar você chegar, nossa, faz um mau gosto, mas lá faz sentido. Então, sempre estou colocando, tente lembrar dessas questões consideradas de pouco. Então, gente, vamos lá. Arte moderna. Eu espero que nem todo mundo aqui tenha alergia à arte moderna. Tá? Isso é uma doença muito comum entre alunos de design, que eu tento curar isso aos poucos, tá certo? Porque é muito importante vocês entenderem arte moderna para poder fazer bons trabalhos de design. Boa parte do trabalho de diagramação, de uso de cor, foi inventado pelos artistas modernos e pelos designers modernos. Tá? Eles são muito importantes para a formação, entender como é que funciona as coisas do design. Depois do Picasso, ou talvez antes, sei lá, o artista moderno mais importante é o Matisse, tá? Que é francês. E aqui, quando o Matisse, no final da vida, ele estava com uma doença, eu não lembro exatamente, acho que tinha uma doença, que ele não podia pintar com óleo, tinta óleo é muito tóxico. Então ele começou a fazer recorte em papel. E essa belíssima, para mim, pelo menos, composição, e a graça dela, gente, para quem não está ligado com a arte moderna, é o aspecto primitivo, sabe? A beleza dele é porque ela não é essa beleza que a gente está acostumada, renascentista. É a beleza do desenho primitivo, como se a gente estivesse vendo a essência do que é um ser humano. Tá? A arte moderna ela vai para a essência, ela vai para as cores essenciais. É por isso que ele escolheu o amarelo, o azul e o vermelho. Tá? Vocês percebem que se eu estou procurando a essência, eu vou procurar as cores essenciais também. Então ele está quase que representando o ser humano, que pode ser um homem ou uma mulher, essencial. Tá?
quase que o nascimento do ser humano. As cores, como é que ele faz esse negócio? Aí é a malandragem da cor. Como é que ele consegue fazer com que o sangue e o brilho das estrelas saltem em primeiro plano? Como é que ele fez isso? Ele usou a cores unidas atrás. O azul e o preto. Ele joga tudo para um plano mais escuro e as cores mais vibrantes elas saltam para o outro plano, como se tivessem dois sanduíches de vidro, assim, onde tem uma no primeiro plano e a outra no fundo. Tá? São coisas que você tem que aprender a começar a ver, porque isso os artistas fazem o tempo todo. Coisas que vem para frente, coisas que vem para trás. Criar profundidade, tá? E também hierarquia. E aí a gente tem o Andy Warhol. Tá? Primeiro, só para explicar, eu vou fazer uma análise minha desse trabalho do João, qual é a interpretação, tem muita importância. Tá? Vocês devem saber, alguém aqui conhece já o trabalho do Andy Warhol, tem uma noção do trabalho dele? Tá? O Andy Warhol, foi talvez um dos maiores ilustradores norte-americanos. E ele fez um sucesso estrondoroso com a de tanto sucesso que o único jeito dele para crescer mais era virar artista plástico. Tá? Então, quem teve essa mesma experiência foi o Di Cavalcanti no Brasil, que foi um dos maiores ilustradores brasileiros, e aí, agora eu vou virar artista plástico porque não dá mais para. O mercado editorial não me segura. Então, só que o Andy Warhol, ele era o pop art. Então, o que é o pop art? É um movimento que está preocupado em dizer o seguinte, que a arte não precisa seguir o bom gosto clássico. Certo? Isso é uma das coisas da pop art. O dia a dia, a linguagem cotidiana, design gráfico, publicidade, toda essa coisa, também tem seu valor. Tá? E ela também faz parte da linguagem. Então, aquilo que a gente acha que é kitsch, é quem nós somos. Tá? O kitsch é muito de quem somos. Por exemplo, você já pensou em ter um relacionamento amoroso de bom gosto? Isso é maluco, né? Porque tem uma coisa mais imbecilmente de mau gosto do que você dar rosas. Tá? Por exemplo, foi o que eu mandei para ela, me deu aquela, sabe que a minha namorada mandou lá? Também é um certo mau gosto. Total, super breve. Tá? E eu mandei o quê? Cara, eu descobri uma... Cara, como é que eu vou fazer? Eu descobri lá, encontrei um pessoal lá que entregava rosas online na Dinamarca, tá vendo? Coisa mais brega, que mico do cacete que eu passei, gente. Imagina se os deuses do design descobrem, tá vendo? Que eu estou pagando um mico desse. E depois, quando vai que ela posta nos stories do Instagram esse negócio. Que merda. Não, estou achando ótimo. Né? Não é isso? Se você chegar em casa e descobrir que uma pessoa que você curte muito botou pétalas de rosa na sua cama, você vai dizer assim, não, limpa essa merda aqui, porque isso aqui não dá, tá entendendo? Depois vai apodrecer, e aí quem vai limpar isso? Né? Não, você vai ficar, no mínimo, super feliz e lisonjeado com isso. Tá? E Michael Bublé? Quê? Michael Bublé, por exemplo. Michael Bublé, que canta aquelas músicas românticas. Sim, claro. Agora sim, agora eu estou falando claro. Não. Músicas italianas dos anos 60. Né? Meus pais, já peguei viagens para Itaipava ouvindo esse negócio sem parar. Tá? E ao mesmo tempo, cara, assim, né? É também uma coisa poderosa também. É isso. Então o Andy Warhol, ele está falando sobre isso. Agora, ele está falando uma outra coisa que é importante também. Ele está dizendo para todo mundo a orientação sexual dele. Tá? Isso é uma coisa muito importante para o Andy Warhol. Ele fez um caderno, todo mundo faz desenhos de mulheres nuas, não é isso? Uma coisa que é considerado um nu feminino, uma coisa de bom gosto. Né? Mostrar uma mulher nua, desde que não mostre outra coisa gráfica, é considerado uma coisa bonita. Agora, se desenha um homem, fudeu. Né? Aí ele fez um só dos namorados que ele já teve, dos órgãos genitais, tudo lá, com todos os caras, tudo lá. Por quê? A gente faz de uma mulher, não pode. Mas o homem, aí ele fez o caderno dele. Então ele sempre está chamando a atenção para isso. Tá? Então para ele é também um ato político, certo? Porque ele gostava mesmo, era de retratos da Marilyn Monroe, das divas dos anos 40, 50, quando ele era garoto, ele fazia coleção disso. Tá? Então tudo que é considerado mau gosto, a escolha da orientação sexual dele é considerada de mau gosto na sociedade. Vocês estão entendendo como isso? Como você abraçar o mau gosto também pode ser uma coisa política.
Tá? Pode ser uma coisa de posicionamento. Não estou querendo que seja político, mas só deixar claro assim. Não estou querendo que todo lugar vire político, não. Tá? Eu só estou lembrando que tudo tem um lado político e tudo também tem um lado de como você usa a arte e o design. Tá? Então, assim, a gente tem uma tendência a olhar arte e design no vácuo. Nossa, isso aqui é um gênio, certo? E esquece a época que ele estava vivendo, o que estava acontecendo na época, né? Qual era a mensagem que ele estava passando. Não, Picasso é um perfeito, nossa, então não é só isso. Tá? Então, olha só o que ele fez aqui. Pela regra, ele deveria ter feito o contrário. O azul deveria estar no fundo, que é uma cor fria, e para destacar algum elemento, ele escolheria os tons quentes, não é isso? Ele faz exatamente o contrário. Ele bota tudo vermelho, saturadamente vermelho, e o azul é o elemento que fica pequenininho. Tá? E qual é a expressão que ele está fazendo? De reflexão. Para mim, na minha interpretação, ele está convidando a gente a pensar as cores e o que é bom gosto como uma questão além, tá certo, do bom gosto. Tá? Ele está aqui dizendo assim, gente, eu estou falando alguma coisa com isso. Só que se você perguntasse para o Andy Warhol, ele perguntar assim, sobre o que é a sua obra? Ele diz assim, sobre nada. Falando literalmente assim. Ah, a tua obra, assim, qual é... O que você quer dizer com esse quadro? O que você acha? Aí ele falou, eu achei que você... Qual é isso mesmo? Então ele ainda sacaneava o mundo das pessoas. Quando as pessoas, qual é o significado? Ele está querendo que as pessoas tirem o significado. Ele não quer entregar o significado na tua mão. Tá? Ele está querendo que as pessoas se posicionem sobre a obra. É muito fácil chegar no museu, aí você lê a interpretação da obra, tá? E agora, beleza, aí você vai para o próximo quadro. E aí, é isso? Você vai para casa, dormir? Qual é a função daquela obra? Então as cores também podem ser usadas dessa maneira. A gente tem aqui uma outra época onde você tem pessoas muito ricas na época da Reforma Protestante, né? E aí você tem o preto é considerado bom gosto, né? Que é uma coisa mais, né, sóbria, os protestantes. Eu venho de uma família protestante, então não sei como é que é essa coisa da sobriedade e tal. Eu mesmo não sou religioso, mas tem lá nas raízes. Mas ó, lembra que é rico, tá vendo? Ó, eu sou sóbrio, eu amo Jesus, mas sou rico pra caralho, então distância, tá? Você mantém assim, tem um pedaço de pau que eu mantenho a distância. Um raio, pessoas pobres longe de mim, tá? Então, usando as cores básicas. E aqui, ó, um Pablo Lobato, um grande caricaturista, usando o estilo cubista para falar sobre uma grande banda, que é o Rolling Stone, tá? Que é fazendo a geometria da própria boca do Mick Jagger, né? Que é o símbolo da própria banda. E aqui você tem, para quem gosta de, eu também, né, do lado nerd total, assim, né? Que é gostar dessas coisas quase meio de aventura, de ficção científica e tudo, você vê o cara usando todo, mais uma vez, o amarelo bem forte e o azul aqui mais profundo e o vermelho aqui junto. E a Lula Lugosa, que a gente vai falar bastante sobre ela, que é um gênio da ilustração, assim, o maior nome da ilustração mundial, tá? Ela faz a coisa mais errada do mundo, que é saturar todas as cores. Não tentem isso em casa. Tá? Só que ela faz e fica foda, porque ela é Lula Lugosa, sabe? Então assim, tem certas coisas que são muito, parece fácil, mas não é não. Você conseguir saturar todas as cores e ficar bom, fica foda. Tira o chapéu pra ela. Isso quando eu tento fazer, fica uma merda. Tá? Harmonia complementar dividida. Aí como é que é? Lembra complementar? O verde, do outro lado o vermelho. Amarelo, do outro lado o azul. Né? E assim por diante. Tá? Mas assim, eu acho chato isso, só duas cores. Vamos tornar isso mais complexo. O que é que eu faço? Eu trabalho com mais cores, mais tons. Então você faz um triângulo isósceles, é isso? Acho que é. Você cria um complementar dividido. Ricardo, rapidinho, você falou das cores dessa mulher que fez, que ficou fora do trabalho, que você queria fazer. Por exemplo, você faz um desenho seu, uma arte sua, e pega o conta-gota e bota a cor que ela escolheu. Você vai? Se você roubar as cores dela? É. Claro que é válido. Não, mas você está fazendo um trabalho completamente diferente. Você pega as mesmas cores dela, totalmente válido, não tem problema. Não tem problema nenhum. Não.
Você está falando sobre direito autoral? É. Se você copiar o desenho dela e usar as mesmas cores, você Não, fudeu. tipo assim, outra coisa completamente diferente, só que as cores. Tudo bem. Tudo bem. O único problema aí, tá? É que se você usar as mesmas cores dela, não tem nenhuma garantia que vai ficar bom o seu trabalho. Só esse é o... Só você tem as cores. E eu aconselho vocês fazerem isso. Se vocês veem uma harmonia legal, tem a ver com o trabalho, vai lá e experimenta ver como é que funciona. Aliás, é que a gente não sei se a gente tem tempo para isso, mas no trabalho de vocês, se vocês quiserem copiar obras de artistas só para aprender como é que ele fez, isso tem sido um método de ensino desde a antiguidade. Antigamente eu não estaria ensinando criatividade para vocês, não. Eu estaria obrigando vocês a copiarem os mestres. E assim vocês iam aprender. E vocês iam aprender, viu? Se vocês começarem a copiar as pessoas que vocês admiram, vocês vão aprender muito. Picasso dizia, copiar é normal. Copiar a si mesmo que foda. Tem as meninas do Elásticos que ele fez uma série, o Picasso, né? Que é bem a reinterpretação das meninas. E é um estudo, ele está tentando entender as meninas. Ele queria ser Elásticos, na verdade, mas não conseguiu, né? Cara, quem não quer ser Velasco? A pergunta é essa, né? Quem não quer ser Velasco? Porque eu não tenho tempo aqui, mas tem uma aula que eu dou de análise de quadro das meninas. Que eu não sei se a gente vai ter tempo. Mas nesse trabalho, cara, é impressionante a complexidade da composição das meninas. Tem mil coisas. O que é aquele cara lá no fundo que está descendo? Qual é a mensagem? Tem um texto do Foucault famoso que analisa, é impossível de ler. Mas é que ele só faz analisar aquele quadro. É o quadro mais analisado da história. Quem não quer ser o Toda escola de arte, moda, design já analisou essa sala de aula em algum momento. Com certeza. Eu já analisei várias vezes. Hoje mesmo de manhã tomando café, né? Cara, se você botar o quadro aqui agora, estragou a aula, eu vou ter que falar sobre ele. Não, só pra isso. Mas é interessante. Eu tenho uma aula só de análise de quadro, porque isso não... Eu sou daquela outra que passou é por regra, pegar as cores opostas, ele pula uma com a outra, ou com duas. Gente, olha só. Tudo isso aqui são sugestões, tá? Vocês não precisam seguir, isso aqui são regras para dar certo. São sugestões, é mais para ampliar a percepção de vocês sobre cores. Necessariamente vocês precisam seguir isso mesmo, tá? E às vezes as coisas não encaixam 100%, assim, o azul não é bem aquele azul mesmo, mas é um azul. Famosíssimo, né? A dança do Matisse, como se fosse aquela coisa da essência da humanidade, né? A dança, e ele trabalha com 2 tons frios para jogar os tons quentes para o primeiro plano. Tá? E aqui o Van Gogh fazendo sacanagem do botão amarelo aqui. Ignora esse amarelo, tá? Não tem esse amarelo aqui. É verde, isso aqui, tá? Esse não já é outra harmonia. Mas ele faz que ele bota no fundo tudo frio para jogar o quente para o primeiro plano. Tá? E, claro, o Monument Valley faz tudo vermelho. E aí o que ele faz? Tons mais desaturados. Tá vendo? Harmonia com tons mais saturados. E depois, ó, do lado, tons esverdeados aqui, mais saturado. Ele não bota tudo saturado, ele vai variando a saturação. Essa coisa de botar tudo saturado e dar certo, dá muito trabalho, é complicado. Ele vai vários tons de saturação com a mesma cor. E, gente, harmonia dupla complementar. Agora a gente está chegando no finalzinho, tá? A dupla complementar é a mais complexa. Tá? Essa é brincadeira de gente grande, tá? Você começa a ter 4 cores diferentes. Por que ela é dupla complementar? Você tem uma complementar aqui clássica, né? Azul e amarelo. E aí você tem também outra complementar. Então ela cria esse retângulo aqui, tá? De cores, tá bom? Olha um terrível exemplo de dupla complementar. Toda equilibrada perfeitamente. Olha que merda que ficou isso. Tá? Você jogar as quantidades é que é a mãe. Tá? Você botar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, saturar um, saturar o outro, aumentar, variar é que é o lance. Tá? Botar tudo saturado, tudo igualzinho, tudo borboletinho, aí fica uma coisa. Tá? Ou pode ficar legal também. O Andy Warhol está dizendo para a gente também pensar sobre isso. Mas não é o caminho mais seguro. Então, ó, o Van Gogh, famoso quadro dele, o que ele fez aqui? Jogou os elementos principais, que são os móveis, em tons quentes para o primeiro plano. Tá? E aí no fundo ele jogou os tons frios. Tá? Tudo caminha para o verde e para o azul. Ele cria 2 planos com isso.
E dessa maneira ele consegue botar muitas cores diferentes. Tem muita gente que gosta do Van Gogh só porque é muito colorido. E as pessoas gostam de coisas muito coloridas. Mas você vê que ele usa um vermelho aqui, ele bota bastante amarelo, mas depois ele bota o verde. Ele não bota tudo no mesmo tom, tudo equilibrado, não. O equilíbrio dele é exatamente variar esses tons. Tá? Ele é uma lâmpada, sabe? Mas dá uma impressão totalmente esquizofrênica. Não pro lado ruim, mas é meio esquizofrênico. Dizem que se você conhecesse ele pessoalmente, você ia ver o lado ruim. Assim. O Gauguin conta que quando estava no finalzinho, antes do Van Gogh cortar a orelha, aliás, você sabe que ele cortou a orelha por causa do Gauguin, não por causa da... O Gauguin era um dos maiores filhos da puta da história, assim, mas é um grande artista que estava morando lá com o Van Gogh. E aí o Gauguin era um cara assim, bem... ele trabalhava em banco, ele resolveu ser artista, assim, e era um cara que não dava muito bola para a família, depois foi pro Tai Chi, sabe? Era um cara assim, muito centrado nele mesmo. Mas estava lá e o Van Gogh era completamente alucinado. Aí o Gauguin chegou assim, ó, Vincent, cansei dessa vida aqui no interior da França, deixa eu vou fazer outra coisa, assim, valeu, curti, mas chega. Curti muito a amizade e tal, mas, cara, quando ele ia à noite, ele acordava meio da noite, estava o Vincent sentado na cama olhando para ele dormindo, assim. Aí, Vincent, tá tudo bem? Ele dormindo. Então, assim, quando o Gauguin foi embora mesmo, aí o Van Gogh não aguentou e aí cortou a própria orelha fora, porque o medo de ficar sozinho, não ter um amigo por perto. Não tinha nada de relação horrorosa com o Gauguin, era só uma questão realmente de ele ficou obcecado com a ideia de ficar sozinho, e por isso ele se automutilou e depois se suicidou no outro ponto. Então a história é toda contada, que ele é apaixonado pela prostituta, a história também. Olha só aqui, ó. Como é que o Picasso fez isso? Ele pegou, mostrou um casal clássico, também picassiano, para botar bastante cor, que foi a malandragem, bastante branco, joga as cores em volta, quase correndo pelas bordas. Tá? Assim fica bem colorido, ao mesmo tempo não fica colorido demais. E esse daqui você percebe que tem tudo, usa o preto, tá vendo? Em vez de usar o branco, usa o preto aqui, para chamar os elementos. Tá? Esse Pascal Blanche que faz as imagens em 3D que são bem retrosônicas. Tá? Então, só para a gente fechar, te mostrar para vocês a harmonia acromática. Você diminui as cores, tá? Menos cor, menos saturação, para conseguir harmonia. São os tons pastéis, em design interior se usa muito. Estou evitando o termo decoração, porque o pessoal de design interior não gosta de decoração, design interior e faz muito bem. Do mesmo jeito que aqui a gente não fala logomarca na minha aula, a gente fala logotipo. Tá? Então, quem fala logomarca, eu vou chamar de roupa, ou logo, ou a logo. Depois eu explico. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente faz muito tons acromáticos. Por que a gente faz tons acromáticos? Por que na Europa é o contrário? Porque Você faz musical. Você abre uma janela, se você tiver sorte, você abre a janela e tem natureza verde, um céu, até um céu azul. Tá? Na Europa, você abre a janela e tem um caos, assim, o fim do mundo, o apocalipse, certo? Esse pessoal do bem fizeram da onde? Italianos. Mas eles influenciaram o mundo inteiro. O Ettore Sottsass, vale a pena o trabalho desse cara. Genial, gênio. E bem politicamente incorreto. Ele é bem interessante e polêmico, tudo ele é polêmico, mas ele aconselho conhecer o trabalho dele, seriamente, com força. Com certeza a Helena vai falar com vocês, com 6 meses vou ter aula com ela, e ela vai falar com vocês sobre ele bastante, que ela ama. Tem muita natureza lá fora, tem que ter tons acromáticos dentro de casa. Na Europa você está lá na depressão, bicho, porque, pelo amor de Deus, assim, você não vê o sol há um mês, isso é uma experiência terrível, assim, é muito difícil de explicar se você não passou por isso. Passar um mês sem ver o sol, isso é uma coisa que você enlouquece. Assim, tá? Aí a tua casa tem que ter vermelho, tem que ter cor, tem que ter vida, cara, senão você
Tá? Então vou mostrar para vocês um cara chamado Tomer Hanukkah, que é um israelense que está fazendo muito sucesso nos Estados Unidos. É um desenhista de quadrinhos que faz sucesso fazendo ilustrações e no estilo de quadrinhos, mas para coisas que não são de quadrinhos. Ele está fazendo, ele tem um cara, ele tem um irmão também que é muito bom, um irmão gêmeo dele, que é o Asaf Hanukkah. Isso aqui é uma homenagem, alguém sabe que filme é esse aqui? Os Pássaros do Hitchcock. Tá? Como é que ele fez para poder fazer tudo colorido, tá? Analogamente colorido, mas chamar a atenção para os pássaros? Se saturou. Se satura, o cabelo loiro dela, a roupa dela, tudo isso atrapalha, os pássaros não ficam em primeiro plano. Para eles ficarem em primeiro plano, porque eles já estão lá no fundo. Como é que eles vêm para o primeiro plano? Para ter aquela sensação Hitchcockiana, assim, os pássaros estão aqui. Ele faz isso saturando. Como se fosse uma fotografia que focou nos pássaros, né? O quê? Como se fosse uma fotografia que Ele focou nos pássaros. Essa daqui que eu acho mais interessante. Uma mulher muito atraente em cima de um tigre. Se olhando assim, cara, parece super sofisticado, até meio hipster, assim, tão sofisticado que tá? Sofisticado entre aspas, aquela coisa meio que retrô, sabe? Aquela coisa, o hipster nem sempre é uma coisa ruim, não. A gente está se alinhando, daqui a um tempo a gente vai ser um hipster super legal. Os anos 90 já estão na moda, os hipsters devem estar saindo. Não sei como é que é isso. Então, por que isso aqui não ficou de mau gosto? Porque as cores se misturam com o papel dela. O que você falou? É saturado. Porque está saturado. Uma aquarelada. Satura isso aqui, bota esses tons em 100% que parece um casaco de um Hells Angels. Assim. Nem de um rapper, assim, um rapper, mas assim, um cara tipo Hells Angels, que é um negócio que bota assim, ou um roqueiro assim, dos anos 80, assim, sabe? Um tigre com uma mulher gostosa. Tem que tomar cuidado com o termo gostosa. Você tem que tomar cuidado, né? Senão não vou receber mais os meus presentes de aniversário. Vocês estão vendo que se eu puxo todos esses tons, a coisa fica sobrecarregada. Se eu saturo, eu de repente mudo o sentido do trabalho. Isso é impressionante. Mudando as cores, você pode mudar o significado que você está fazendo. A Gucci é considerada de ótimo gosto, né? Às vezes usa essa estética quando ela vai para street, né? Assim, ela puxa esse bagulho de vulcãozinho, assim, bem saturado. Você olha e sai já feio, né? Aí depois você vê que tem um contexto, um conceito. E aí, mas aí é bem, como a gente falou do Andy Warhol, ali eles já estão numa época onde o kit usado, depois eu vou falar um pouco sobre isso, tem um pouco a ver com, se você pega e usa, se você é uma pessoa que é considerada bacana, tá? E você usa uma coisa que é considerada de mau gosto, aquilo, naquele momento, magicamente, deixa de ser mau gosto. Isso é o que eles fazem muito. Então eles são considerados ousados quando fazem isso. Agora, se você tem um cara que é considerado de mau gosto, usa outro de mau gosto, você botar uma pochete e você é considerado um cara de mau gosto, magicamente, pochete, vai sair todo mundo uma pochete não. Mas se um cara, uma marca famosa, não importa se de pochete está na moda, é capaz de surpreender de gente. Mas eu achei assim, Kardashian, gente. Roupas da Kardashian, junto, tem as duas juntos, seria super de bom gosto, mas eles criaram vários estilos, feitos de fora mesmo, umas coisas assim demontadas, criaram. Eu tava brincando com um amigo, discutindo com um amigo meu que ele tava sobre estampa de onça, se é cafona ou não. Eu tava falando que não é, depende de como tu usa. E ele tava dizendo, não sei o que, só falta colocar um salto fino, brincando e tal. E me zoando pra caramba. Mas tudo é relativo. É muito relativo. Né? Muito relativo. Da forma. Infelizmente, só tem uma coisa que não é relativa. Isso é muito triste. Se você não tiver grana e usar, se você tiver uma pessoa, se você tiver realmente, claramente uma pessoa que tem muito pouca grana e você usar, você imediatamente considera grana. Por quê? Se você for uma pessoa que claramente é uma pessoa que não
não sugere, isso é uma questão de classe social. Se você não considerar a classe social errada, entre aspas, tá? Para não entrar aqui em muitos detalhes sobre isso, e você botar as oncinhas, entendeu? Então você vê que infelizmente, tem aí muito mais em jogo que só o bom gosto. Sim. Tá? Então esse aqui é o lado que é cruel dessa história toda. Então acho que é por isso que nós, como designers, tem que ver isso como meio de comunicação e não como verdade. Em design, infelizmente, vocês vão ver em história do design que muitas vezes as pessoas consideram o bom design uma verdade. Não existe isso. Existem os contextos. Você fez muito bem, a maneira como você se comunicou com sua vida, você colocou... de estampa, eu só gosto de estampa de onça se é exatamente na cor do bicho e do tamanho. Miudinho, eu acho horrível, já de outras cores, eu já, sabe? Mas eu entendo que tem gente que consegue, é um desafio, sabe? Porque é uma coisa que é voltada a vulgar, sabe? Mas eu uso, fiquei meio ofendido até, porque ele também entende Mas você tem que levar o seguinte, o ponto que eu falei sobre o romance ser brega, tá certo? Sim. Isso é a dica, eu acho, sempre. Aliás, quem falava sempre isso quando era com meu pai, assim, quando o pessoal falava de mau gosto, eu falava assim, ele usava esse exemplo. Porque, é mau gosto. Assim, e ele odiava rock and roll, adorava jazz, porque achava rock and roll uma coisa, né? Ele gostava dos Beatles, assim como a essência. Mas ele, por exemplo, perdeu uma época maravilhosa do rock and roll, que ele estava cagando, queria que aquela porra morresse. Beach Boys, né? Bicho, pra ele. Então, assim, tudo isso é relativo, a gente tem que ver muitos contextos, vários contextos que tem para aquele tipo de informação. Tá? E é claro, a harmonia da natureza, né? Toda coleção de verão, coleção de inverno, tem harmonias específicas para essas épocas do ano. Vamos fazer aquela brincadeira final para ver se vocês aprenderam, né? Turma, então vamos lá. Quem quer começar? Constrangimento público. Gente, ó, rapidinho. Tá? Muito importante isso. Eu convido sempre vocês, eu falei isso na última aula, vou repetir. Eu convido vocês a se exporem, sabe? Porque eu sei que se se expor, a exposição, ela ajuda vocês a aprenderem mais. Então não tem aqui momento nenhum vocês se sentirem mal. Falar menos. Repito sempre. Falem que vocês vão aprender mais. Falou errado, você vai ter um ouvido amigo aqui para ouvir teu erro, para a gente conversar sobre ele. Não é assim, pelo amor de Deus, não vai acontecer isso. Então fiquem tranquilos. E quem chegar e responder isso aqui e falar besteira, talvez aprenda mais quem não falou. Certo? E quem acertar, ótimo também, ótimo. Tá bom? Então vamos lá. Esse primeiro não. Vamos lá, já que você colocou, Carol, esse primeiro aqui qual é? É só, eu vou apontar para a pessoa e falar, se não falar, não perde a graça da brincadeira. Esse tá bom, tá o mais fácil. Esse claro, esse é super fácil. E esse daqui qual é? Não. Não é? É sim, mas é para eu perguntar para ela. Desculpa. É a nada. Você vê que são as coisas semelhantes. Tchan, tchan. Qual é esse daqui? Por que ele é complementar? O verde está num canto, o vermelho está no outro. A dica é o contraste. São um tom frio e um tom quente. São dois tons diferentes. Né? Esse aqui está mais para frio, o verde, o outro está mais para quente. Os dois estão afastados. Né? Esse aqui é uma propaganda usando italiano da época do futurismo, usando 1911. Tá? J. Carlos aqui. Na complementar usa mais, pode ser 3 tons, 3 cores? Na complementar é só duas. A dupla complementar. Mas o preto é luminosidade. Essa é dupla complementar? Dupla complementar. Tá? Você tem aqui o amarelo, o vermelho, o verde, o azul. Duas quentes, duas frias. Claro, se você prestar bem atenção, tem uma laranja aqui no meio também, mas a essência dele é dupla complementar. Tá? E atenção sempre na maneira como ele está trabalhando.
Essa daqui? Essa daqui é análogo. Análogo, exatamente. Tá? Tons semelhantes, tá? Esse belo trabalho aqui da Filipe da Vida é a mulher mais conferida que a gente tem trabalhado. Essa dupla complementar é aquela que pega duas? Pega as duas, exatamente. E essa daqui? Sobrando 3 cores. Dupla complementar são 4 cores. Essa é a complementar, exatamente. Tá? Você tem lá no canto o magenta e do outro canto você vai ter o ciano, o outro é o verde, né? Não chega ciano, é o verde mesmo. Só que o verde quase bem mais amarelado. Você percebe quando está mais amarelo ou não? É interessante você começar a perceber isso. Você usa a escala cromática e vai pensando. Esse verde, tá, se ele sobe, ele vai para o amarelo. Se ele desce, ele vai para o azul. Então essa aqui está menos para o azul, mais para o amarelo. Mas a meia dela e o que ela está segurando seria marrom? Não. Aqui é preto. Preto? O preto aqui é magenta saturado. Magenta é um vermelho mais azulado. Então, eu Tem que tô aparecer marrom, então, sei lá. Você é daltônico, né? Não, porque tá longe, ela tá misturando as coisas. Tá, é preto. Qual é essa aqui? Quantas cores tem ele? 4 cores. Dupla complementar. Vermelho com verde, amarelo com azul. Tá? Essa daqui? Acromática, muito bem. E vamos ver se você lembra, certo? É análogo. Não, é monocromático. Monocromático. Porque não tem uma outra cor aqui, não, só tem uma cor aqui. Muito bem, boa. Você errou, mas você estava no caminho certo. E agora, essa última aqui. Essa é dupla complementar. Olha só. Pegadinha do malandro. Não é nenhuma delas. Tá? Foi sacanagem, tá certo? Por que eu fiz isso? Gente, essa harmonia é ótima, não encaixa em nenhuma delas. Ela parece dupla complementar, parabéns, você chegou a mais próxima realmente. Podia ser vermelho, mas para ser dupla complementar tinha que ter um azul aqui, tá? Mas ficou maravilhoso, não é nenhuma das harmonias clássicas e ficou ótimo. Aprenda as harmonias clássicas e faça o que vocês quiserem, gente. Não tem nenhuma regra essa coisa não, tá? O livro mais famoso de teoria da cor é Os Elementos das Cores, tá? Do Johannes Itten, tá? Tem aqui alguns links que vocês podem procurar. E aconselho sempre, difícil de conseguir hoje em dia, porque a Kozak Knight fechou, mas um bom livro básico de fundamentos do design, todas essas coisas, é o livro da Aaron Lupton, chamado Fundamentos do Design. Tá? É fácil de conseguir também cópia na internet pirata, porque realmente o livro já saiu. Acho que o Almir passa, umas partes. É um capa amarelo? Capa amarela. Eu comprei ele online. Então aconselho comprar. Vou comprar logo, que vai desaparecer. Um livro muito bom de fundamentos. Gente, está na nossa horinha. Sejam bem rápidos, vou dar só 10 minutos para vocês. Eu quero todo mundo de volta, porque a gente tem mais coisa para fazer hoje, tá? Hoje é uma aula que eu estou correndo para a gente não perder conteúdo. Já deixem aberto o Illustrator, tá? O Illustrator demora para abrir. 10 minutos no relógio. Vou dar 10 minutos e já vou começar a aula. Hoje um ilustrador lá de Brasília chamado Paulo Bock. Deixa eu só dar tem que dar um pause aqui nessa
O tipo de desenho que você faz, eu aconselho para você um cara chamado Franco Brasil. Mas pior que eu não faço desenho que eu gosto de fazer aqui Então, gente, olha só, eu vou repassar rapidamente tudo que vocês viram, tá? Então, você cria um ponto com a caneta. Você vem aqui, ó, clica, depois clica de novo, puxa, tá? Aí aqui, por exemplo, aqui do lado a gente tem o preenchimento e o contorno. Se eu clicar nessa linhazinha aqui, eu inverto os dois, tá vendo? E aí o tom do preenchimento vai para o contorno. E aí aqui a linha está, né? Como é que se diz? Está espelhada aqui. Se eu clicar no mesmo ponto de novo, eu consigo fazer a linha. Depois eu venho, faço a linha, tenho ele todo. Ponto, fechou. Ponto, curva, opa. Apertei aqui a barra de espaço para poder me mexer para lá e para cá. Foi. Cliquei de novo. Tenho contorno. Opa. Está muito grande. Control menos. Tá? Se eu inverter, eu tenho preto. A seta preta, você seleciona o objeto como um todo. A seta branca, você seleciona só um ponto. Aí você pode editar o ponto. Tá? Agora, se eu estou desenhando, fiz um negócio, aí vim aqui, aí puxei, aí fui, tá, estou indo, aí virei aqui, mas eu não gostei do que eu estou fazendo, tá? Uma malandragem é você vir aqui, por exemplo, eu quero tirar esse ponto aqui. Eu posso vir e, com o meu pen tool passar por cima, se eu clicar com o pen tool, ele apaga o ponto. Mas ele cria um novo desenho, eu não quero que ele crie um novo desenho. Então eu crio um ponto próximo, clico nele, e aí eu deleto esse ponto, aí ele abre o seu desenho. Aí agora você pode vir com o pen tool e continuar criando outras coisas que você estava querendo que ele não tinha feito antes. Tá? Deu para entender isso? Chega próximo, cria mais um pontinho, deleta, abre. Tem outros métodos para fazer isso. Para criar um pontinho, só clicar em cima do lugar. Com o pen tool, você clicar em cima do mesmo ponto com o pen tool, ele vai selecionar para deletar. Mas se você criar um outro ponto e apagar ele, ele quebra. Tá? Então eu vou continuar fazendo um pouquinho aqui para a gente ver. Por exemplo, aqui há um problema de interpretar isso, não dá para desenhar isso do jeito que está. Então, eu venho, clico, tá? Deixa eu transformar isso aqui só em mim. Como é que eu vou fazer isso? O cabelo dele, por exemplo, eu posso vir, né? Cliquei, puxei. Cliquei, puxei. Coloquei o super-homem.
jogar um monte de informação aqui, eu acho que é relevante. Gente, esse é o princípio de desenho de fazer um logotipo, fazer qualquer coisa. Então, eu vou só simplificar isso aqui para a gente ver como é que ficou. Você vê, vai dar tá? Vou tirar aqui para começar a ter uma ideia, tá vendo? Não sei se eu gostei disso aqui, não. Gosto mesmo do ângulo. Lembra, gente, vocês não estão copiando a foto, não. Vocês estão criando um desenho de vocês, tá? Isso aqui é uma interpretação da foto, é um desenho novo. A foto original é bem diferente. Olha só. Eu, por exemplo, eu quero fazer um fundo colorido. Isso aqui. Então, vou fazer uma caixa, tá? E vou botar, ela tá preta, eu vou escolher ela aqui no swatches, vou deixar ela laranja. Atenção, gente. No topo da camada está laranja e na camada de baixo está o desenho. Eu posso chegar aqui e fisicamente movimentar ela, tá? Para baixo. Tá? Fazer isso daqui. Mas eu não quero fazer, eu quero fazer uma coisa prática. Então, gente, eu vou ensinar uma coisa que eu aprendi no Jornal Globo, tá? Que as pessoas não fazem muito isso, mas é super prático. E lá, a gente tinha que fazer os trabalhos no dia, super rápido, assim. Tinha que mexer num montão de coisas vetoriais, assim, em muito pouco tempo. Tá? Então é o seguinte, vocês usam um Ctrl X. Recortando. Quando você faz Ctrl X, ele recorta para a memória. Se você der Ctrl V, que é colar, então, ó, Ctrl X, recortei para a memória. Pronto. Se eu der Ctrl V, ele vai jogar em qualquer lugar. Esse é o problema do colar. Ele cola em qualquer lugar. Ctrl V, ele vai colar em outro lugar que não era o lugar que eu tinha colocado. Agora, se eu der Ctrl F, aí ele vai botar na F de frente, tá? Ele vai jogar na frente dele. Se eu quiser jogar para trás, eu boto Ctrl B. E aí é back. Tá? Ele joga para trás. Olha só que coisa prática. Ctrl B, ele jogou para trás. Ctrl X, Ctrl F, ele joga para frente. Ctrl X, Ctrl V, ele joga para trás. Gente, isso é super prático para trabalhar. Porque você diz, caralho, onde é que está essa camada? Onde é que tá... Foda-se camada, pega o negócio e joga para frente. Aí, às vezes, se eu quero jogar ela tudo meio, eu jogo a camada tudo meio, depois eu boto no meio dela. Daqui a pouco você está começando a jogar para frente e para trás. E você não se preocupa nessa coisa de acertar as camadas, não. Você vê qual é a camada que vem para frente e qual a camada que vem para trás. Isso é muito útil também quando você está trabalhando com dois documentos. Por exemplo, você está fazendo isso, aí você vai abrir um novo papel do lado, você dá um Ctrl C aí, se você der um Ctrl V para o outro, ele vai para qualquer lugar, mas se você der um Ctrl F, ele vai exatamente para o mesmo lugar. Quando eu descobri isso, eu falei, não, isso é muito útil. Quando mostrar a primeira vez, eu tenho vontade de chorar, porque realmente trabalhar com camadas é horrível. É que não escreve para frente, escreve para trás. Só que sempre na mesma posição.
ele não sai da posição, é no mesmo lugar. Não é um move back, move forward? Não, mas você joga Ctrl X, Ctrl V, que é colar, ele sai da posição. Se você Ctrl F, ele fica na mesma posição. Ctrl B, na mesma posição. Isso é muito útil, gente. Outra coisa, uma dica, tá? Não fiquem criando muitas camadas, não. Em todos os manuais que você encontrar, dão dicas assim, não, faz o teu negócio e cria uma camadinha para tal coisa, camadinha para tal coisa. Só te aviso o seguinte, se vocês estiverem trabalhando no escritório e alguém tiver que mexer num trabalho que você fez várias camadas, ninguém consegue mexer nisso. Lá no Globo, quando eu estava trabalhando, é o seguinte, se alguém criasse várias camadas, tinha um porrete, dá para bater na cabeça desse filho da puta. Porque é impossível mexer num arquivo que tem várias camadas. É por isso que é impossível mexer no arquivo Photoshop de outra pessoa. Se uma pessoa mexeu no Photoshop e fez um pinhão lá, só ele consegue mexer de novo. Você não consegue mexer de novo mesmo. Já no Illustrator, se você não criar camadas, qualquer pessoa consegue editar o seu trabalho. E você normalmente trabalha coletivamente, pessoas mexem nas coisas dos outros. Eu vou falar, se você daqui a um tempo esquecer o que você fez, tiver que mexer no seu trabalho, se você criar muitas camadas, você não consegue mexer mais. Não vai lembrar mais qual é a camada, onde é que estava, o negócio. Aí eu evito de criar muitas camadas. Que é exatamente o que todos os especialistas dizem para não fazer. 3 dias procurando onde é que está aquilo. Você vai seguir o desenho aqui. Ele vai para cá. Isso, exatamente. Diamante branco, como ele está na camada da frente, ele traz Você quer que transforme no ar? Gente, então vamos experimentar uma coisa aqui, vamos aprender como é que a gente fura um desenho, tá? Isso é super legal. Eu não estou achando isso, eu queria ter. Eu estou procurando, eu sei que tem um comando. Eu vou explicar, existe um Pathfinder. Que não existe aqui. Pathfinder. Tá? Tem aqui sempre. Tá? Pathfinder é uma coisa bem maneira de fazer. Se eu tirar essa camada daqui, e eu vou querer, em vez de fazer esse nosso branco, eu vou querer furar esse desenho e tornar ele transparente aqui, tá? Por enquanto são duas shapes, duas imagens diferentes, tá vendo? Mas eu quero pegar essa daqui e quero usar esse desenho para furar ele, tá? Então, olha só, vou selecionar os dois, a imagem do fundo e a imagem do primeiro plano. Eu agora vou em Window aqui e vou procurar o Pathfinder. É essa aqui, ó. Pathfinder. Nome super idiota, mas é o nome dele. Clica. Olha só o que tem as opções aqui. Você pode unir duas imagens, que é tipo isso aqui. Tem um quadrado, tem outro quadrado. Seleciona os dois quadrados. Se eu unir os dois, eles viram a imagem só. Eu posso, selecionando dois quadrados, um quadrado recortar em cima do outro. O que está em cima recortar o de baixo. Recortei, tá? Depois eu posso criar a interseção entre eles. Então esse espaço de interseção aqui vira uma imagem. Ou eu posso fazer tudo menos a interseção, que é esse daqui. Tá? Então tem essas várias opções aqui. Então criei esse aqui, selecione esse outro aqui. Qual que vou usar para poder criar furado ele? Qual desse? O terceiro? O segundo. O segundo furo. O terceiro, se eu fizer, ele vai deixar, apagar tudo, só vai deixar a seleção. Ó, recortei, tá vendo? Quando eu recortei, ele jogou para o primeiro plano do desenho. E aí ficou parecendo que o outro desapareceu, mas não desapareceu não. Se eu quiser saber como é que está meu desenho, eu procuro Ctrl mais Y. Ctrl Y, ele tira todo o preenchimento, você vê o desenho puro. Tá vendo? Ó, tá lá, ele desapareceu não, ele só está uma camada embaixo. Ctrl Y é muito útil, quando você estiver perdido, você dá o Ctrl Y e aí você não se perde, tá?
Aí eu posso, por exemplo, com Ctrl Y, selecionar isso daqui, dar Ctrl Y de novo, dou Ctrl X, recortei, Ctrl F, ele vem para frente. Posso usar agora para recortar também esse. Tem uma figura que eu já criei, ela voltar a ser um conjunto de campos não fechados. Deixa eu ver o que você fala. Então tem que fazer uma coisa que você precisa saber. Deixa eu dar um pause aqui.